Nosso assunto de hoje é a estatística aplicada à segurança do trabalho. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão definições e conceitos e índices de controle. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar os conceitos de acidente de trabalho e calcular os índices de controle estatístico. Bom, pessoal, para começar essa videoaula, o que é interessante? É interessante a gente saber da onde vem essa estatística, né? Por que existem esses dados para você fazer uma análise dentro da segurança do trabalho. Existe uma norma dada do Ministério do Trabalho, né, que é a NR5, lá na portaria 3.214 de 1978, que diz o quê? Que é obrigatório que o acidente de trabalho tenha um registro. E aí, a partir desse registro, você vai ter uma ficha, onde você vai colocar os dados do acidente, quem foi a pessoa que se envolveu nesse acidente, se tem uma pessoa ou mais envolvidas, e também a quantidade de tempo perdido por essa pessoa, o tempo que ela vai ficar de licença, quanto tempo ela ficou afastada, e tudo isso serão o quê? Dados para sua análise estatística. Lembrando que a estatística é o quê? Você coletar dados e a partir desses dados você fazer análise com coeficientes, média, mediana e tudo mais, para você tirar uma conclusão. Então, para você poder fazer estatística, você precisa de dados. E esses dados vêm dessa obrigatoriedade que é dada pela NR5. Então, com isso, você vai ter a ficha, você vai ter um arquivo e informações para fazer a análise estatística. Tá certo? Bom, explicar aqui as variáveis importantes para você conseguir começar a fazer essa análise estatística. Aí já bem focado na parte de segurança do trabalho. Vocês já viram aí os conceitos básicos de estatística, como funciona a média, mediana, desvio padrão, que são conceitos gerais, mas agora a gente vai falar de variáveis da própria parte de segurança do trabalho, tá? Começando com a primeira variável, que a gente chama de número médio de empregados. Como que funciona essa variável? Bom, de cara você vai pensar assim, bom, o número de empregados é o número de empregados que eu tenho na minha empresa naquele momento, mas não é assim que funciona. Por quê? Porque ao longo do ano você pode ter um funcionário que sai, ou outro que está de férias, ou outro que entra no meio do ano. Então, na verdade, no ano inteiro, por exemplo, você não vai ter exatamente aquela quantidade de funcionários que você teve em 31 de dezembro, quando você fecha o ano. Então, como é que você faz essa conta? Como é que é esse valor médio? É através daquela formulinha ali, que diz o seguinte: você define o número médio de empregados como sendo a somatória de todas as horas trabalhadas por todos os empregados, tá? Então você pega lá, empregado 1, empregado 2, empregado 3, vê quantas horas ele trabalhou e soma todas. E depois você divide pelo número de horas que um empregado trabalharia, por exemplo, no ano inteiro, tá? E aí você fazendo essa divisão, você tem um número médio. E é esse número médio que você usa para análise estatística. Porque você não vai conseguir ficar analisando dia a dia, mês a mês. Normalmente você faz uma análise aí anual ou no máximo uma análise mensal. Então, para você não ficar fazendo uma análise individualizada, a gente sempre trabalha com valores médios. E aí, com os valores médios, você tem análises mais generalistas para você conseguir fazer análise e até comparar com outras empresas, com outros casos aí, caso você trabalhe, eu faça análise de uma ou mais empresas, tá? Esse H pode ser tanto em dias, então você pode fazer uma análise de dias trabalhados por empregado ou por horas. Normalmente, quando se trabalha numa estatística mensal, você pega horas trabalhadas do funcionário. Quando você está numa estatística anual, normalmente você trabalha com dias. Mas tanto faz. Aí é só questão de praxe mesmo do que o pessoal trabalha ou às vezes do próprio serviço que você está executando, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um exemplo, até para vocês entenderem melhor como se aplica essa fórmula. Como que a gente aplica? Então, eu coloquei um exemplo aqui, onde a duração normal de trabalho de um funcionário num ano é de 300 dias. Então, um funcionário ele trabalha 300 dias no ano numa determinada empresa. E aí, nesse ano, o que a gente teve? A gente teve um funcionário número 1, que trabalhou 305 dias, um funcionário 2, que trabalhou 300 dias, um funcionário 3, que trabalhou 295 dias, e um funcionário 4 que trabalhou 250 dias. Por exemplo, ele entrou no meio do ano aí e não chegou a trabalhar 300 dias porque ele entrou no meio do ano. Então você batendo o olho aqui, você vai pensar, o número médio de funcionários é 4. Mas não é bem assim. O conceito é um valor médio, porque nem todos eles trabalharam 300 dias. Então a gente vai ter que normalizar todo mundo dentro de um valor. Como que a gente normaliza isso? Fazendo a fórmula. Então a fórmula vai ser a somatória das horas de todo mundo dividido pelas horas de um funcionário. Essas horas de um funcionário foi determinado no próprio exemplo. A duração normal de trabalho daquela empresa é de 300 dias. Então, um funcionário médio tem que trabalhar 300.
Se tem funcionários que trabalham mais, tem funcionários que trabalham menos. É por isso que a gente tira a média. Então, fazendo a soma, como que fica? Eu somo 305 do primeiro funcionário, 300 do segundo funcionário, 295 do terceiro e 250 do quarto. E divide por 300. Isso vai dar quanto? 1.150 dividido por 300, que dá 3,83. Então não é 4. Perceberam? Ah, professor, mas é quase 4. Sim, para poucos funcionários é quase que uma aproximação imediata. Mas quando você tem uma empresa com muitos funcionários, isso pode fazer diferença. Vamos supor, por exemplo, que você teve uma passagem aí de 100 funcionários e pode ser que o seu funcionário médio dê 90, dê 95. Aí é quase 5% de diferença, é muita coisa. Então, para empresas pequenas, normalmente a conta fica muito próxima. Mas para empresas grandes, onde a parte de segurança do trabalho, inclusive, é muito mais ressaltada, isso pode ter uma diferença relevante. Então, prestem atenção sempre nisso, tá? Saibam como calcular a quantidade de funcionários média, tanto para empresas pequenas quanto para empresas grandes. Lembrando que pode ter pequenas diferenças apenas nas empresas pequenas e nas empresas grandes você pode ter grandes diferenças. Até pela rotatividade, né, gente? Tem lá empresa grande, entra e sai funcionário toda hora. Então a chance de você ter uma diferença na quantidade média de funcionários é muito maior em empresas grandes, tá? Essa é a primeira variável. Já a segunda, chamada de horas homem trabalhadas, ela vai ser utilizada inclusive para a gente calcular alguns coeficientes importantes dentro da análise de segurança do trabalho. Então nela eu vou dar uma atenção até um pouco especial, porque ela é muito mais utilizada até nas tabelinhas, para você fazer comparações estatísticas e para aplicar as fórmulas dos dois coeficientes que eu vou apresentar aqui, que é o coeficiente de frequência e o coeficiente de gravidade, tá? Então prestem atenção na formulação dos homens horas trabalhadas. Começando, qual que é a definição? Horas homem trabalhadas é a soma de todas as horas trabalhadas por todos os funcionários. Então prestem atenção nisso. Agora, naquele primeiro exemplo, a gente somava o quê? Os dias. Nesse aqui nós vamos somar o quê? As horas trabalhadas ao longo, por exemplo, de um ano inteiro. Então na empresa a gente tem um padrão que todo funcionário trabalha 8 horas dia. Nem sempre todos os funcionários trabalham 8 horas, né, pessoal? Mas aqui a gente está trabalhando com um valor fixo. Se tivesse funcionários que trabalhassem 9, funcionários que trabalhassem 10 ou funcionários que trabalhassem 6, aí você separaria caso a caso. Aqui, como exemplo mais genérico, a gente vai trabalhar apenas com 8 horas para todo mundo, tá? Então a gente volta naquele exemplo anterior, funcionário 1 trabalhou 305 dias, funcionário 2 300 dias, funcionário 3 295 dias e funcionário 4 250 dias. Quais são as horas homem trabalhadas? Eu vou multiplicar as 8 horas por dia de cada dia, né, trabalhado, multiplicado pela quantidade de dias de cada funcionário. Então eu vou ficar com 8 vezes 305, mais 8 vezes 300, mais 8 vezes 295, mais 8 vezes 250. Se algum deles tivesse uma quantidade de horas diferentes, bastava trocar aquele 8 pelas horas que ele trabalha. Como aqui todo mundo é 8, ficou todo mundo vezes 8. Fazendo essa conta, a gente chega em 9.200 horas. O que isso significa? Significa que aquela empresa teve 9.200 horas homem trabalhadas em um ano. Percebam que aí eu já não coloco mais quantidade de funcionário, eu só coloco quantidade de horas que foram trabalhadas naquela empresa, que é a quantidade de horas trabalhadas por todo mundo, tá? Então isso dá 9.200. Esse é um parâmetro muito importante que a gente vai utilizar nos próximos coeficientes que eu vou apresentar aqui, sendo o primeiro deles o coeficiente de frequência. O que é o coeficiente de frequência, pessoal? Ele é o número de acidentes que ocorrem numa determinada empresa a cada 1 milhão de horas trabalhadas. Nossa, professor, mas por que 1 milhão? 1 milhão é um valor muito alto, né? Você fez a conta de uma empresa com 4 funcionários, deu 9.200. Até essa empresa chegar a 1 milhão de horas trabalhadas vai demorar muito, né? Isso é verdade para empresas pequenas. Já para empresas grandes, que aí com 500, 1.000 funcionários, 1 milhão de horas, às vezes eles fazem em um mês. Então, para análise estatística, se você não normaliza isso para 1 milhão de horas trabalhadas, para empresas grandes, esses coeficientes ficariam gigantescos. Então, o que a gente faz? A gente padroniza dentro de 1 milhão de horas. Para empresas pequenas, esse coeficiente, ele até vale também igual das empresas grandes, tá? A única diferença é que essa empresa não vai demorar muito para alcançar esse valor, até porque 1 milhão de horas trabalhadas para empresa pequena demora muito. Mas para empresa grande isso é muito comum, tá? Então eu vou manter o mesmo exemplo, 4 funcionários que trabalharam 9.200 horas e a gente coloca aqui, por exemplo, que 2 acidentes ocorreram. Então aquela empresa lá com 4 funcionários teve 2 acidentes no ano, tá?
Como que a gente calcula o coeficiente de frequência? É muito simples. O CF, que é o coeficiente de frequência, é igual a N, que é o número de acidentes que ocorreram naquele ano, vezes 1 milhão, que é aquela definição que a gente falou, é sempre calculado em função de 1 milhão de acidentes, dividido pelas horas homem trabalhadas, que foi aquele coeficiente que a gente calculou no slide anterior, que a gente calculou, já viu que é 9.200. Então, como eu faço a conta? Eu faço 2 vezes 1 milhão dividido por 9.200. E aí eu chego num coeficiente de frequência de 217,39. Ah, professor, esse coeficiente é alto, é coeficiente baixo? Pessoal, isso é muito comparativo. Existem normas que falam que esse coeficiente pode ser alto, tem normas que falam que esse coeficiente pode ser baixo, e às vezes você compara uma empresa e outra, e aí que vale a comparação. Se você vê que uma empresa tem um coeficiente de frequência maior que a outra, significa o quê? Que aquela empresa tem uma frequência maior de acidentes que a outra. Então, às vezes, você tem que dar uma atenção especial para ela, definir alguma medida preventiva para evitar novos acidentes. Então, o coeficiente de frequência serve para isso, para você ver o quão frequente ocorrem acidentes nessa empresa. E é interessante que tanto empresa pequena quanto empresa grande pode ter esse coeficiente de 217. Por quê? Porque ele está normalizado em 1 milhão de horas trabalhadas. Então, ele é um coeficiente geral, vale para todas as empresas de qualquer tamanho, tá? E o último coeficiente que a gente vai ver aqui é o coeficiente de gravidade, que funciona da mesma forma que o de frequência, só que agora, ao invés da gente quantificar a quantidade de acidentes, a gente vai verificar quanto tempo se perdeu devido a esse acidente, que é o quê? O funcionário ficar em casa afastado. Então, pegando o mesmo exemplo, com 4 funcionários a 9.200 horas, a gente considera que 2 acidentes ocorreram e que esses 2 acidentes geraram 8 dias perdidos. Então, os 2 acidentes tiveram afastamento e no total se perderam 8 dias. Vamos supor que cada acidente ocorreu com um funcionário perdeu 5 dias, o outro perdeu 3 dias, por exemplo. Então, o que aconteceu? Eu perdi 8 dias de trabalho de funcionários devido a esses 2 acidentes. Então, com esses 8 dias, eu calculo o coeficiente de gravidade, que é o quê? A quantidade de dias perdidos, vezes 1 milhão, também normalizado em 1 milhão de horas trabalhadas, dividido pelas horas homem trabalhadas, que é aquele valor que a gente calculou de 9.200. Perceberam como ele é importante? Ele é usado nas outras formas, então é importante você saber calcular as horas homem trabalhadas. Então é só fazer a conta, 8 vezes 1 milhão dividido por 9.200, que resulta em 869,56. Novamente, é um coeficiente alto ou é um coeficiente baixo? Varia, pessoal. Tem norma que pode falar que isso aqui é alto, tem norma que pode falar que isso aqui é baixo. Então você tem que fazer uma comparação entre a norma que você está aplicando ou também comparação entre empresas. Se uma empresa tiver um coeficiente de gravidade maior, significa que ela perdeu mais dias devido aos acidentes, né? Funcionários deixaram de trabalhar mais dias. Se você tem um coeficiente menor, ela perdeu menos dias de trabalho, tá? Bom, para que serve tudo isso afinal? A gente calculou índices, coeficientes e como é que a gente vai aplicar isso usando a estatística? Bom, vocês reviram, já conhecem o conceito de estatística, média, mediana, desvio padrão e tudo mais. E o que a gente pode fazer com isso? Vamos supor que a gente calcule coeficiente de frequência e coeficiente de gravidade para todos os meses de um ano. Você então vai ter 12 dados de cada um deles. O que você vai poder fazer com esses 12 dados? Vai poder tirar uma média para ver a média anual da empresa de frequência de acidentes, de gravidade de acidentes. Vai poder tirar uma mediana para ver mais ou menos qual que é o valor médio. Vai poder calcular o desvio padrão para ver se a empresa tem muita amplitude de acidentes ou ela é mais ou menos regrada na mesma quantidade de frequência. Vai poder fazer um gráfico, né? Vai ter um gráfico de barras lá, olha, sinta aqui a queda do coeficiente de gravidade, por exemplo. O coeficiente de gravidade vai diminuindo mês a mês. Significa o quê? Que seu trabalho de segurança do trabalho vem melhorando os índices da empresa. Então, como que você vai obter esses índices? Fazendo as fórmulas e a cada período você vai avaliando. É para isso que servem esses coeficientes junto com a aplicação estatística. Beleza? Chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre estatística aplicada em segurança do trabalho. Espero que tenham gostado e frequente nossas redes sociais. Até a próxima!